Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Domenciano. Venho através da Management, Desenvolvimento e Psicologia. E hoje, para mim, é mais um dia muito especial. Conto com a presença aqui de um amigo, irmão, Andrei Matzenbacher. Um companheiro aí de longas datas, um companheiro, amigo, irmão, que eu apresento para vocês. Andrei Matzenbacher, engenheiro civil, advogado, especializado em gerenciamento de obras pela Universidade Federal de Tecnologia do Paraná. Também pela engenharia para o cemitério pela UFPR e pelo Programa de Desenvolvimento de Dirigentes da Fundação Dom Cabral. Atua no ramo funerário há 21 anos. Foi CEO do Grupo Jardim da Saudade por 15 anos. Hoje, conselheiro do mesmo grupo. Também é vice-presidente do Sincepar, Sindicato dos Cemitérios Particulares do Paraná, e vice-presidente do Assembra Sincep, Sindicato dos Cemitérios Particulares do Brasil e Associação Brasileira de Cemitérios Particulares. Desde já, eu agradeço muito ao Andrei pela sua participação. Como eu falei para vocês, é um momento muito feliz para mim. E já deixo aqui de antemão, não esqueçam de inscrever no canal e deixar o seu like. E agora eu passo a palavra para o Andrei para ele se apresentar um pouquinho para vocês. Vai lá, Andrei. E aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? Beleza. É um enorme prazer estar aqui presente, né? Essa honra de participar desse podcast. O Rafael é uma pessoa extraordinária, tenho uma grande amizade por ele. Ele tem um enorme conhecimento na área de gestão, área de cemitérios, funerárias, de pessoas principalmente. Então, estar aqui realmente é uma grande honra, né? E falando um pouquinho de mim, eu tenho, obviamente, a formação em engenharia civil, sou advogado também, e essa mescla de conhecimentos na área técnica, na área de humanas, me levou, na verdade, a eu ser um gestor, e não ser um engenheiro ou ser um advogado. Então, essa é a minha carteirinha, né? Eu gosto de ser gestor, eu gosto de liderar pessoas, eu gosto de fazer gestão, eu gosto de me preocupar com os processos e eu gosto de fazer as empresas terem maior resultado e, principalmente, eu sei que as empresas têm maior resultado quando a gente consegue desenvolver as pessoas, que é uma paixão que eu tenho. Então, Andrei, você é engenheiro civil e advogado, ou seja, exatas e humanas. Né? Uma característica peculiar, né? Não só no nosso segmento, mas em qualquer segmento. Mas, mediante tudo isso que você falou para mim, o que você considera a sua paixão? Bom, a minha paixão mesmo como profissional é a gestão de pessoas e ser empresário e empreendedor. A minha paixão pessoal, eu tenho outras tantas, né? Mas a gente está pensando mais aqui, falando um pouco mais de empresa, né? Eu gosto de projetos, eu gosto de pessoas, eu gosto de pegar um projeto, por exemplo, rabiscar ele, de repente eu faço um projeto detalhado, tiro do papel e a hora que eu entrego o projeto funcionando, tudo perfeito, isso é uma grande realização pessoal que eu tenho. Ah, com certeza. E eu acompanho e vejo que você gosta disso mesmo. O Andrei, para quem não sabe, é aquela pessoa que organizadora mesmo. Ele, né, em todos os nossos eventos, toda vez que eu já tive a oportunidade de estarmos juntos aí, ele é sempre aquela pessoa que coloca o time em todo o processo e já planeja. O que vai ser nosso dia? O que nós vamos fazer? Rafael, você já está atrasado. Cadê você? Já passou 5 minutos, 10 minutos. Vamos lá. Então, realmente, ela é aquela pessoa que se empenha... Ponta firme, né? Ponta firme. Leia-se ponta firme. Isso. E, Andrei, fala para mim. Existe algo em você que parece que as pessoas não conseguem entender ou não compreendem? Pergunta densa essa, né? O que é algo que eu tenho que as pessoas não entendem? Pô, eu tenho problema mental talvez, tá aqui, né? Aceitar, não, brincadeira. Pois eu não sei, eu nunca passei pela cabeça, assim, eu nunca me preocupei, na verdade, em saber que a pessoa não me entende ou me entende. Eu acho assim, as pessoas, no teu ciclo social, elas acabam entendendo você do jeito que você é, né? E depende do
do quão profundo ela tem relacionamento com você. Então, imagina só, uma pessoa que tem um relacionamento de me ver meia hora por semana em algum lugar. É claro que ela tem um link de afinidade, talvez como é que eu vou dizer? Tem uma certa experiência comigo que vai me ver de uma forma. Agora, a família, por exemplo, que me vê todo dia, tem, obviamente, uma outra visão. Alguém que trabalha junto, que vê todo dia de manhã, ou todo dia à tarde, ou durante o período de uma reunião, tem uma outra percepção. Então, é algo difícil de você responder o que a pessoa enxerga em você. Eu acho que cada um enxerga o outro de forma diferente, né? Eu nunca parei para pensar assim, como é que eles me enxergam, e nunca também nunca pensei em me preocupar com isso, né? Eu acho que eu tento ser a forma mais transparente possível para as pessoas, e cada um, né, a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então, cada um tem que enxergar os outros da forma que ela também tem a vivência em enxergar. Sim, com certeza. Né? Às vezes, as pessoas, por máximo que a gente se esforce em nos apresentarmos como pessoa, como empresário, como profissional, como pai, como marido, às vezes criam ilusões, sentimentos e até idealizações, né, da nossa pessoa. E às vezes a gente fica assim, gente, mas a pessoa, por máximo que eu esforço, por máximo que eu dedico, ela não entendeu o que eu queria resolver ou fazer no final das contas, né? Não, e assim, eu não sei se aconteceu com você já, de você ter, por exemplo, um amigo teu. Aliás, eu tenho um grande amigo meu que ia vir hoje aqui, e aí o voo foi cancelado, e ele é um cara reclamão, ele reclama o tempo inteiro, né? E para quem não conhece ele, fala assim, pô, mas esse cara é chato, o cara é reclamão. Mas se conhece ele a fundo, você vê que é uma grande pessoa, que tem um grande coração. Então, também depende muito disso, né? De você conhecer a pessoa a fundo. Eu tenho certeza que alguém já falou alguma vez para você, dizendo assim, pô, aquele cara é chato, aquela menina não sei o quê. Mas você conhece a fundo aquela pessoa? Você sabe como é que aquela pessoa é de fato? Porque aí você realmente vê a essência de cada um. E, Andrei, aproveitando essa deixa, eu te pergunto, qual o seu filme favorito e o que esse filme revela de você? Você, Andrei, da sua personalidade, em qualquer campo. Você consegue? O que o filme revela em mim? Olha, eu gosto muito de cinema de ação, eu não gosto de drama, né? Sabe aqueles filmes de drama, que tudo começa ruim, que a pessoa tem saúde e não tem mais. Então, esse tipo de filme eu não gosto. Quando eu penso em filme que eu gosto, são filmes de ação, filmes de heroísmo, filmes de, assim, pra frentex, né? Sim. Então, eu não consigo nomear um filme específico que eu ache, nossa, esse filme mudou minha vida, esse filme me deu uma percepção diferente do que eu penso. Mas eu sempre busco filmes películas que me agradem no sentido de me mover para frente. Não de fato me dar uma reflexão sobre alguma coisa, mas eu termino assistindo o filme mais feliz do que eu comecei, né? Uma vez eu assisti um filme da Marley e Eu. Horrível o filme. Na verdade, o filme é lindo, né? O filme é lindo, mas eu adoro cachorro, eu amo cachorro. E aí o filme, assim, no final do filme você tá dramático, chorando putz, eu saí mais triste do filme do que quando eu comecei, né? Então eu gosto de ver o lado bom das coisas. Eu gosto de ter experiências boas, né? E que me levem sempre para cima, no caso de felicidade, animação, e não algo que eu fique lá, putz, faleceu, o grilo falante morreu, ou o Marley morreu, entendeu? Entendi. E você se considera, então, essa pessoa que tenta fazer isso à sua volta? Melhorar aonde você entrou ou onde você está sempre? Não que eu consiga, né? Mas sim, com certeza. Mas tentar e conseguir, né, são duas coisas, duas situações. Mas eu acho que só de tentar, né, já traz uma consequência. Eu acho assim que a gente está no mundo do luto, né? E eu percebo que a pessoa que deixou uma memória boa, ela deixou muito mais do que patrimônio, deixou muito mais do que... enfim, qualquer outra coisa que ela possa deixar em vida.
Se ela deixou memórias, deixou amigos, ela realmente fez a diferença para esse mundo. Então, é assim, é algo que me pauta pauta bastante. Se eu conseguir deixar alguém mais feliz, se eu conseguir, sei lá, dar uma informação que a pessoa não tinha, se eu conseguir ajudar alguém diretamente ou indiretamente, né? Isso me faz mais feliz também. Então, sim, eu acho que a gente está aqui para ajudar. Ninguém está aqui no mundo para atrapalhar, né? Tem uns que atrapalham, né? E esses que atrapalham, eu acho que estão no caminho errado. Mas cada um sabe de si. Mas se a gente conseguir estar aqui nesse mundo e fazer um pouquinho, ou para deixar um amigo feliz, ou para ajudar uma pessoa que está precisando, ou para dar uma dicasinha lá que não lhe custa nada você falar alguma coisa, né? Eu acho que o dia valeu a pena já. Com certeza. E Andrei, aproveitando esse clima, então, motivador, eu te pergunto, qual foi o melhor elogio que você já recebeu? Puta, o André é do caralho. É assim, elogio você recebe dependendo do ambiente que você está, né? Então, se chegar em casa ou fizer alguma coisa, sei lá, para a esposa, para a filha, e assim, hoje você fez meu dia mais feliz, é o melhor elogio do mundo. Se chegar para um amigo e falar, pô, cara, esse cara é ponta firme, é o melhor elogio também, né? Se eu tô, sei lá, falando com alguém que está precisando de uma ajuda na área de gestão, alguma dica, e a pessoa me liga, pô, lembra aquele negócio que você falou para mim? Cara, deu super certo, obrigado. Eu considero isso como um elogio também. Então, acho que também é difícil se falar qual que é o elogio. O cara é bonito, o cara é forte, o cara é inteligente. Acho que todo mundo gosta de ser elogiado, né? Mas o elogio vai de acordo com o contexto que está inserido, né? No área de trabalho, cara, esse projeto que você fez foi fantástico. Puta, foi excelente. É o melhor elogio que eu posso ter dentro do trabalho. Mas se eu tiver um elogio desse em casa, não faz muito sentido. Agora, puxa, essa viagem que a gente fez, né, com a família, com a esposa, com a filha, foi a melhor viagem nossa até agora. Pô, esse é um elogio. Pô, a gente batalhou para ter essa viagem, batalhou para ter novas experiências juntos, a gente teve um momento de felicidade junto. Essa é a melhor experiência que a gente pode ter, é o melhor elogio que a gente pode ter. Com certeza, Andrei. E, infelizmente, na vida, tem muitas pessoas que, às vezes, buscam elogios. E, às vezes, não conseguem enumerá-los por eles não existirem. E, às vezes, o elogio a gente busca no nosso meio familiar, né, que nos motiva, que nos desenvolve, seja no trabalho, né, seja no convívio empresarial. Isso é muito importante, elogiar. Porque se elogia, você está engrandecendo a outra pessoa, o ser que está do seu lado. E eu aproveito, Andrei, para te elogiar e falar que você realmente é uma pessoa ponta firme. Pode ficar tranquilo que tarda, mas não falha. É ponta firme. Tarda, mas não falha. Se combinou, uma hora sai. Não tem meia conversa, né? Trato é trato, né? Se tá lá combinado, vai sair. É isso aí. Andrei, e fala para mim, o que você ouve, o que você sente, o que você acha que quando você escuta a palavra bem-sucedido? O que é para você ser bem-sucedido? Quando uma pessoa comenta assim, sem você saber da vida dela, sem você saber do histórico dela, Andrei, olha, aquela pessoa é uma pessoa bem-sucedida. O que vem à sua mente? Para mim, é algo que a pessoa tem um propósito de fazer alguma coisa, ela executa aquele propósito com amor e ela é feliz em executar aquele propósito. Isso é uma pessoa bem-sucedida. Não interessa o ganho financeiro, econômico. Às vezes não tem nem ganho financeiro, né? Eu posso ser bem-sucedido em alguma coisa que não tenho ganho financeiro nenhum, né? Mas eu tenho um propósito, eu segui a etapa do propósito, segui as minhas ambições, né, de executar aquele propósito. Aquele propósito impactou a minha família, ou as pessoas que estão à minha volta, ou a pessoa que aquele propósito deveria impactar, e deu tudo certo, fiquei feliz com o resultado. Isso, para mim, é bem claro, uma pessoa bem-sucedida. Então, o que você acha
desse argumento. O sucesso, ele é mais íntimo do que o externo? O que você acha disso? Eu tenho certeza que sim. Com certeza. Porque o sucesso é uma régua sua. Não dá para falar. Quem que tem mais sucesso? Elon Musk ou... Vamos lá, sei lá, pegar um outro empresário lá, o Ike Batista. Ou o pedreiro que está trabalhando lá na sua casa. Né? Vamos colocar assim. Ou o pedreiro. Né? Eu dei o exemplo do Ike Batista porque ele que quebrou, ele deu golpe em um monte de gente e tal. Pô, se ele queria dar o golpe na galera e deu o golpe, ele teve sucesso. Se ele tem essa visão. Né? Eu quero ser preso. O cara vai ser preso, vai ter sucesso. Vai ser preso. Mas é um sucesso do mal, né? Não é um sucesso do bem. Cara, se tem uma pessoa que se tem um propósito, puxa, eu vou ser o melhor pedreiro. Eu vou ser o pedreiro que vai ter um melhor atendimento na construtora que eu trabalho ou na obra, né, de reforma de uma casa de família, por exemplo. E eu conseguir executar aquilo, ele tem sucesso. E ele fazendo aquilo por amor, não vai ser um trabalho, vai ser uma bênção que ele vai ter. Então, não tem nada a ver com financeiro e muito menos régua. Quem ganha X tem sucesso, quem ganha Y não tem sucesso. Não interessa. Eu posso ter sucesso em N coisas que não tem nada a ver com a área financeira. Pega um filho que se propõe a tirar 10 na prova de matemática e tira 10. Não teve sucesso. Não está tendo sucesso na escola quando passou por média. Se a pessoa acha, puxa, eu passar por média, eu tenho sucesso. Mas se eu pensar, não, eu só tenho sucesso na escola se eu passar com média 9,5. Tudo bem, a régua é sua. Por isso que é bem intrínseco. Com certeza. Tem situações na nossa vida que, com certeza, são imensuráveis. Uhum. Sucesso é uma delas. Porque realmente está no íntimo de cada um, né? E o sucesso, para mim, pode ser adquirir um bem. Sucesso, para mim, como o Andrei colocou, pode ser uma meta. Sucesso, para mim, pode ser uma realização. E essa realização pode ser até coletiva. Mas o que eu penso e o que eu sinto sempre estará no meu íntimo. Então, com certeza, o sucesso é uma realização íntima do seu propósito. Olha só, Andrei, fala para mim quem é a pessoa ou as pessoas mais influentes da sua vida e como elas te impactaram ou até hoje te impactam. A minha família. Eu escuto minha família, o que minha esposa fala, até que minha filha fala, que tem 3 anos de idade. Né? Meus pais falam, meus pais sentem. Eu acho que as pessoas que mais impactam a minha vida, com certeza, é minha família. E logo em seguida os amigos, né? Os amigos que eu digo são os amigos, não aquelas 250 pessoas que você conhece. Né? De fato, as pessoas que gostam de você pelo que você é. Não, sei lá, por algum interesse obscuro lá, que é, sei lá, quero saber, quero ter uma informação específica, ou quero participar de uma roda social de alguma coisa. Não. Os amigos de verdade. Eu acho que os amigos que são transparentes, que gostam de você de verdade, eles te dão opiniões sinceras e, obviamente, te impactam e te influenciam no bom sentido. Né? Então, mas a gente é influenciado pelo meio, né? A gente é influenciado pelo trabalho, a gente é influenciado numa visita, num congresso, numa reunião, né? É claro que a gente filtra um pouquinho essas influências, né? O que para a gente faz sentido escutar e o que não faz sentido escutar. Não quer dizer que alguém tenha um poder de influenciar você 100%, né? Com certeza. Mas definitivamente, as pessoas que me influenciam são as pessoas que são importantes para mim. Sim. E são até essas pessoas que a gente mais busca aprovação. Né? Que a gente mais se preocupa com as nossas ações, né? Então, no meu caso, se eu fosse medir essa forma de impacto, seria essa, né? As minhas ações, como as minhas ações influenciam aquelas pessoas que eu amo, né? Isso vai me impactar, as minhas decisões, as minhas colocações, as minhas escolhas, né? Isso é o que mais impacta as pessoas que eu amo. E, Andrei, aproveitando, qual o pior conselho que você já recebeu? Pode ser de amigo, pode ser na empresa, no seu profissional, na sua vida. Mas, às vezes, na nossa vida, sempre tem alguma situação que uma pessoa faz assim, não, eu fiz isso,
E aquilo deu certo, para mim foi assim. Aí você vai lá e faz a mesma coisa e vê, cara, para que eu fiz isso? Isso não tem nada a ver. E aí se torna uma experiência. Olha, eu tenho certeza que eu já recebi esse conselho de alguém, mas eu não sei quem. Mas o pior conselho, eu digo o seguinte: desista. Você não vai conseguir. Pode esquecer. E esse é um conselho que você não deve seguir. Se tem algo que você acredita que vai ser feito, que você vai conseguir, faça. Não espere a aprovação dos outros ou nada. Normalmente, quando você tem sucesso, está falando um pouco de sucesso, né? É você indo contra o conselho dos outros, né? Porque é interessante isso. As pessoas, não os amigos nem a família, mas as pessoas à sua volta parece que torcem, né? Para que as pessoas não tenham sucesso, para que justamente, não, ele tentou, deu errado, maravilha, ainda bem que eu nem tentei fazer igual, né? Então esse acho que é um péssimo conselho. Não faça, não desista, é muito difícil, muito complicado, não, deixa para depois, não faça isso aqui. Esse acho que é o pior conselho que alguém pode receber. Com certeza, Andrei, até porque as pessoas querem se nivelar. E às vezes a pessoa vê uma oportunidade de crescimento na outra, aquele que às vezes se mostra nesse instante que não é bem aquele verdadeiro amigo, ou aquela pessoa que realmente te ama, de forma consciente, eu digo, porque às vezes tem ações e reações inconscientes, no qual às vezes mesmo eu com sentimento de carinho, de amor, eu vou dar conselhos para retroagir, porque eu vivi experiências e momentos constrangedores, impactantes e até traumatizadores sobre aquela ação. Uma delas, o Andrei colocou muito bem, é desista. Porque às vezes eu passei por aquilo e vi o tanto que foi sofrido para vencer, tanto que me impactou, tanto que me traumatizou e no final das contas eu não consegui o sucesso almejado. Por isso, eu desejo às vezes para as outras pessoas. Esse é um sentimento. Mas tem aquele que realmente quer se nivelar a outra pessoa. E quando ele vê a pessoa se desenvolvendo e tendo uma oportunidade de ser melhor um pouquinho, ele quer puxar um pouco aquela... Não, desista que isso aí é difícil. Você não vai conseguir, porque ele no seu íntimo já desistiu também. Então, infelizmente, né, Andrei, se você já recebeu esse conselho, ele realmente é um péssimo conselho, viu? Não escutem, gente, nunca, nunca. Se alguém falar para você, desista, né? Não desiste, certo? Que a escolha seja sua e não de um terceiro. Ou aquele assim, né? Não, eu já tentei isso aí e não deu certo. Nem faça, né? Mas você tentou, do seu jeito, né? Exatamente. Quem garante que se eu tentar de uma forma diferente não vai dar certo? Com certeza. E tem um pensamento de um grego antigo, né? Um Pitágoras, que é penso, logo desisto, né? Reformulando, penso, logo existo, né? Então, existam. Pensem e existam. Nem e sei nunca se foi Pitágoras desistam. que falou penso, logo existo. Vender agora, na verdade. Andrei, e pra gente conhecer mais um pouquinho, fala pra mim qual que é o seu maior medo. O que pode te causar um temor? Falar assim, gente, realmente se acontecesse esse cenário, se isso viesse a acontecer na minha vida, né, eu me planejo, eu me preparo para que isso nunca bata a minha porta. E aí? Estar no podcast com o Rafael. Esse é um medo. Que medo que eu tava de vir aqui. Parabéns. Você já superou esse medo. Brincadeira. Eu acho que assim, todos nós temos medo de fracasso, medo de morrer, medo de perder alguém. E são medos que, na verdade, o fato de você ter medo não quer dizer que não vai acontecer. Né? Mas o medo de perder alguém, que é um filho seu, eu acho que o maior deles. Eu acho que medo de perder um filho. Porque a ordem natural das coisas é você ir antes, né? Teus pais irem antes de você e você, né, ir antes dos seus filhos. Eu acho que inverter essa ordem dá um medo. E eu conheço várias pessoas que perderam filhos e
e a vida dela foi transformada de forma negativa. O luto que as famílias passam quando perdem um filho, ou às vezes nem nasceu o filho, né? O filho está na barriga da mãe e a pessoa perde, né? E isso a gente já passou. Então, passar por isso de volta também é algo que eu tenho medo. E eu tenho um medinho também, que não está mais tanto elencado com relação à parte psicológica, né, do luto, da perda, mas é o medo de cirurgia. Eu tenho um pavor de fazer cirurgia. Isso não é nem medo, isso é fobia já. Né? Então, cirurgia, pensar, puta, vou ter que fazer uma cirurgia semana que vem, é algo que me deixa assim, apavorado. São os meus medos. Certo. E Andrei, eu compartilho, né, dos seus medos, porque eu acho que realmente perder alguém que nós amamos é um medo coletivo. Mas perder ainda na ordem invertida, né, das probabilidades existenciais do mundo, né, como o natural é que o pai faleça antes dos filhos, né? Mas se isso se inverte, realmente é um sofrimento gigantesco. Né? Então, eu também compartilho desse medo, né? Porque hoje, até pelo momento que a gente vive, né? Das nossas filhas em desenvolvimento, em crescimento, no qual o pai e a mãe ali estão sempre do lado, são responsáveis por tudo, né? No seu dia a dia. Então, eu acho que esse temor ainda se torna maior ainda, né? Maior. Por estarmos ali... pela dependência até, né? E por tanto que nos sentimos úteis, né? Não que quando eles ficar mais velho a gente vai mudar esse temor, né? Não é isso, tá? Mas é o momento, né? E eu sei que no caso de vocês, né? É um momento especial. Porque como você colocou, vocês passaram por vários momentos, né, de luto. Pela perda gestacional. Exatamente. E isso é um momento muito difícil, muito complicado. Né? Eu passei por isso também com a minha esposa, né? Isso até já foi mencionado aqui em outros encontros, quando nós falamos aí com as psicólogas do luto, que realmente é um luto que às vezes ele é desprezado. É verdade. Porque as pessoas não valorizam. A maioria delas acha que aquilo é uma situação natural e que depois é só fazer outro, é só tentar. Mas, gente, nunca será isso. Cada tentativa... cada notícia, né, recebida positiva, estou grávido, estamos grávidos, né? O pai e a mãe naquele instante, porque os dois participam desse ideal. Então, é um planejamento, são planos, são idealizações, são felicidades, são realizações. E a perca disso tudo realmente é um processo doloroso. Né? Então, eu vivi e sei a dor que é passar por essa situação. Não, e assim, além disso, além desse tema de perda gestacional, né? A minha avó paterna, ela perdeu o marido, né? Meu avô tinha 70 anos, 69, agora não lembro. E ela perdeu 2 filhas. Minha avó está viva até hoje, né? O único filho dela é meu pai. Então, pensa assim na cabeça da minha avó, né? Perder 2 filhas. As 2 de câncer. Uma tinha 23, 24 anos de idade. Né? Então, assim, é uma dor que... eu lembro, imagina, eu tinha 5 anos de idade quando minha tia morreu. Eu lembro da dor. Quer dizer, você vê o tamanho impacto que isso gerou na família. Então, eu acho que esse é o pior medo e deve ser o pior medo da grande maioria das pessoas. Perder um filho ou na verdade, até uma perda gestacional. Né? Com certeza. Com certeza. E, Andrei, você tem alguma superstição? Se você tiver, fala pra gente qual. Superstição. Deixa eu pensar. Não, eu não tenho. Passo embaixo da escada, pulo o muro do cemitério. Não, pulo o muro do cemitério, esse é básico, né? Eu acho que quem de nós aqui, né, que trabalhamos no luto, no segmento, nunca pulou um muro do cemitério, né? Não tenho, não. Ótimo. Não tenho mesmo. Que bom. Então, conta pra gente aí como você iniciou no segmento do luto. Como isso entrou
bateu na sua porta? Você sempre teve vontade de trabalhar com isso? Né? Você foi convidado? Você foi colocado? Como é que foi isso? Então, que eu tenho lembranças, né? Porque a empresa familiar tem há 53 anos. Então, a empresa já existia antes de nascer. Mas eu me lembro do meu pai e meu avô, né? Quando eu tinha, sei lá, meus 4, 5 anos de idade, eu colocava capacetinho branco de engenheiro e ia ver obra com meu avô, né? Obra com meu avô, obra com meu pai. E uma dessas vezes, aí, com 5 anos de idade, o meu avô me levou para ver um cemitério. E aí, quando eu cheguei lá, com 5 anos de idade, eu me apaixonei pelo cemitério. Eu falei, puxa, meu sonho é trabalhar aqui. Não, né? Obviamente que não. Eu já estava aqui mesmo. Uai, essa informação é nova? Cara, caí de paraquedas. Eu acho que todo mundo que trabalha nesse cemitério cai de paraquedas. Empresa familiar, né? E, na verdade, eu comecei a trabalhar com meu pai logo depois de formado em engenharia civil. Eu trabalhei em uma construtora e tal. E o meu primeiro trabalho na empresa era fazer projeto, desenhar no AutoCAD, a mapa do cemitério que eu não tinha, colocar os setores e tal. E eu não me dei conta. O tempo foi passando, de repente fui adquirindo novas atribuições dentro da empresa. De desenhista passei para responsável operacional pelo cemitério, do responsável operacional comecei também a ser responsável pelas compras de materiais e suprimentos e manutenção. E aí foi indo, quando me vê, passou 23 anos, né? Estava no cargo executivo da empresa e aconteceu. Então, foi algo assim completamente natural, não muito bem pensado, né? Não foi algo planejado, pensado. As coisas foram acontecendo, fui desenvolvendo. Foi sempre assim, quando sobrava um espaço, eu preenchi o espaço e abocanhava mais alguma tarefa, alguma coisa. Então, isso foi de forma bem natural na minha família. E eu fui entendendo que, assim, cemitério, funerária, crematório, plano, nada mais é do que uma empresa. Só que uma empresa que tem um propósito diferente, né? Não é de vender um celular, mas é de cuidar da família enlutada, de fazer um planejamento futuro. Então, é a mesma coisa. Tem a parte de contas a pagar, tem a parte de contas a receber, tem tudo. Tem financeiro, né? Tem manutenção, tem tudo. É uma empresa como qualquer outra. A diferença é que existe um tabu com relação ao cemitério e crematório, que esse tabu as pessoas não entendem, porque, nossa, eu não sabia que o cemitério era tão bonito, nossa, eu não sabia que o cemitério é tão legal trabalhar aqui. Por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa, no nosso grupo, que é o Grupo Jardim da Saudade, a gente fala assim, o mosquitinho do luto mordeu, porque é impressionante. Os nossos colaboradores amam fazer o que fazem. Mas é algo, assim, é surreal, é impressionante mesmo. Claro que tem pessoas que entram, ficam uma semana, 2 e já saem. Não é para aquilo, né? Eu tinha uma prima, por exemplo, que ela foi fazer um teste lá para atendimento do crematório e não durou um dia. Não aguentou um dia, né? Então, eu falo assim, ou a pessoa ama o que faz ou odeia, ou sai correndo. Ou talvez não dá tempo de amar, né? Mas é impressionante. As pessoas que trabalham com a gente, o mosquitinho do luto pica. E elas fazem isso com amor, com um propósito que é realmente inimaginável. E comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Só que foi doses homeopáticas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo e aí as coisas foram acontecendo. Quando eu vi, estava inserido no contexto. E, Andrei, você falou sobre uma característica que é evidente no nosso setor, que é de empresas familiares. Uhum. Então, da sua construção como o Andrei, CEO do Jardim da Saudade, esse passo a passo, esse progresso, desenvolvendo junto com a família e funcionários, fala para mim, foi fácil, né? Você teve que mudar situações, você teve que se reinventar, você teve que planejar, né? Ou também foi acontecendo? O que você tem para falar disso? Você está perguntando sobre o processo sucessório? Sim. Tá. A primeira coisa que
que a gente pensa em sucessão da gestão é as pessoas terem conhecimento que o empresário de empresa familiar, ele está misturando os chapéus, né? Existe o chapéu do dono do patrimônio, o cara que tem as ações da empresa, que tem o patrimônio, o terreno, a máquina. Existe o chapéu de quem tem o planejamento das ações e a execução das ações. E existe o chapéu da família. Então, assim, quando pega uma empresa familiar que tem, vamos pensar assim, 2 irmãos que trabalham na empresa familiar. Esses 2 irmãos são casados e têm filhos. Como a empresa é familiar, o primeiro passo é cuidar da família, a família entender o contexto daquilo. Será que o filho de um dos irmãos vai assumir futuramente, pretende assumir futuramente? E será que a empresa vai aumentar o faturamento suficiente para atender mais famílias? Porque, imagina só, se tem 2 irmãos e cada irmão tem 2 filhos, vai passar uma geração, vão ter que sustentar os 2 irmãos, que já serão avós, talvez, e vai ter que sustentar mais 2 filhos de cada irmão. Então, são mais 4 pessoas. E talvez mais de 4 pessoas, que vai casar 6 pessoas. Então, a empresa está preparada para crescer nessa velocidade? Para digamos, dar conta de sustentar essa célula familiar? Quando você percebe que isso não vai acontecer, ou que pode não acontecer, você começa a pensar assim, puxa, mas também pode acontecer que algum dos irmãos, alguns dos filhos dos irmãos, não tenha dom para aquilo, não queira trabalhar, queira ser dentista, queira trabalhar com médico, abrir uma outra empresa, fazer uma outra coisa, ou trabalhar para alguém, né? Não tem nada demais. Eu quero trabalhar numa empresa tal, XYZ. Né? Cada um tem o seu propósito, né? Essa área familiar tem que ser cuidada e tem que ser bem entendida. O segundo chapéu, que agora de trás para frente, né? Que era do patrimônio, são decisões patrimoniais que estão na mesa, né? Vai ser comprado um terreno para expansão? Vai tirar dinheiro de sócio para investir num outro negócio? Né? Vamos gastar esse dinheiro aqui trocando maquinário e ter uma qualidade maior? Isso é decisões patrimoniais. E as decisões de gestão na verdade, execução das decisões dos sócios do patrimônio. Que é assim, a gente tem um planejamento de aumentar o faturamento em tanto, para isso vamos ter tais projetos, vamos reduzir custo em tanto, para isso a gente vai ter que cortar daqui verba e vamos implantar um novo modelo XYZ que vai custar tanto, a gente vai acreditar nisso. Isso aí, a gestão, digamos, o conselho da administração vai desenhar esse cenário. E quem vai executar esse planejamento é o corpo de gestores. Então, quando você fala assim, puxa, eu sou um ex-diretor executivo. Eu sou um ex-diretor executivo que eu tinha um pé no conselho da administração porque a empresa familiar não tinha essa organização separando família, patrimônio e gestão. A partir do momento que a gente separa, a gente percebe que é a forma mais saudável e mais eficiente de cuidar da empresa. Porque o gestor ele tem a responsabilidade de executar o planejamento. Ele não tem a responsabilidade de planejar, ele até pode ajudar na concepção do planejamento, mas não é a responsabilidade do gestor. Então, essa execução do planejamento, a melhor coisa é ter as pessoas no local certo e ter as melhores pessoas. E não necessariamente a melhor pessoa é alguém da família. Pode ser, pode, não tem nenhum problema com isso. Mas essa pessoa da família tem que estar preparada. E historicamente no mundo dos negócios, antigamente a gente falava que um CEO durava 20 anos. Aí passou para 10 e agora já está em 5. Então é saudável para a empresa, para os grupos empresariais que estão em crescimento, trocarem de diretor executivo, de CEO, a cada 5, 8 anos. Porque traz visão nova, traz energia nova para a empresa. E acaba desenvolvendo novas possibilidades e dão saltos maiores. É diferente de uma empresa 100% familiar, não profissionalizada, porque empresa familiar não é um problema. O problema é não ser uma família empresária. São coisas diferentes, uma família empresária e uma empresa familiar. Família empresária pensa como empreendedores.
Então, se está sobrando verba aqui, por que não abrir um novo negócio correlato? Por que não ter uma startup dentro da tua empresa e fazer outras coisas, outras tentativas? Isso é família empresária, que está pensando em negócios. Empresa familiar é diferente. Uma empresa familiar é aquela que o tio trabalha, o primo trabalha, o cunhado agora, né, casou, vai ter que dar um lugar para trabalhar. Essas empresas, historicamente, elas estão fadadas ao fracasso. Num dado momento, não vai dar certo. E quando a gente percebe isso? Quando você começa a olhar a pirâmide da família. Porque a família vai passando, o tempo vai passando. Passou 30 anos, é uma geração. Passou mais 30, é outra geração. E num dado momento, não tem como produzir 100% de pessoas eficientes. E mesmo que produza pessoas eficientes, a empresa ela tem que duplicar em tamanho a cada geração, no mínimo, para dar conta de atender as expectativas das famílias, a parte financeira. Ou vai cair o patrimônio de todo mundo. Então, por isso que vamos falar assim, não é um mal, é um bem necessário fazer o processo de sucessão. Não que você não execute o processo, mas que você planeje ele, e nem que seja devagarinho, demora 10, 15 anos, mas você tem a pessoa certa no lugar certo. E a pergunta foi fácil? Não, foi muito difícil. Foi um projeto de 7 anos. E eu considero que eu fiz rápido ainda, um processo de 7 anos, essa sucessão. Foi muito bem planejado, a gente foi muito bem assessorado, eu ganhei muita experiência nesse processo de sucessão. Faria, assim, muito mais facilmente um outro processo desses, né? Eu teria uma outra visão já, porque a experiência leva a gente a ter visões diferentes. Tem muitas coisas que a gente deveria ter cuidado que a gente não cuidou, mas no final das coisas eu entendo que a gente teve um grande sucesso. A gente conseguiu seguir à risca nosso planejamento, que era pegar alguém de dentro da casa e desenvolver essa pessoa para ter um patamar de direção executiva. Muito bom, Andrei. Eu acredito também que até eu e o Andrei já conversamos bastante sobre isso, não contratar quem você não pode demitir, né? Partir desse princípio. Porque, às vezes, o contexto familiar é um enfoque aí do nosso segmento do luto, que são várias empresas que participam dessa realidade. Mas é, às vezes, um amigo também, um conhecido, que você coloca para trabalhar junto com você e depois você envolve emocionalmente aquela situação, né? Por achar que é algum tipo de obrigação mantê-lo ali ligado a você, mantê-lo na sua empresa, e esquece que ali é um negócio. E um negócio ele precisa sobreviver. Não é isso, Andrei? Eu vou dizer o seguinte, eu tenho um amigo meu que eu falei assim, cara, não contrate quem você não possa mandar embora. Não, mas é que se a pessoa é boa, acho que vai dar certo e tal. Então, contrate com a carta amarela. Ele, carta amarela? Faça o seguinte, combinado. Você combina com a pessoa, estou te contratando e a gente é amigo. A carta amarela é o seguinte, não importa o motivo, e a gente está combinando isso, não importa o motivo, e eu não tenho que dar explicações, e nem você dar explicações. Existe uma carta amarela, duas, na verdade, uma no seu poder e uma no meu poder. O dia que a gente chegar na mesa e colocar a carta amarela na mesa, a gente tem que ter a ciência que acabou, ou eu saio da empresa, ou a pessoa sai desligada da empresa. Mas a carta amarela serve um combinado assim, não tem o que discutir, não importa os motivos, não importa, mas por que aconteceu isso. Se isso for muito bem combinado, pode funcionar, mas você tem um risco de perder amigo, né? Assim como você tem um risco de perder o relacionamento com o familiar, ou ainda cunhado, né? Que a gente diz que cunhado não é família, né? Mas é verdade. Grandes brigas familiares, graças a Deus não é o nosso caso, mas grandes brigas familiares acontecem justamente numa célula dessa, de cunhado brigar e quebrar o pau e desestrutura todo um trabalho, né? Com certeza. Então, na dúvida, não arrisque, gente, né? Siga esse conselho. Mesmo que a carta amarela seja uma opção, você tem que estar ciente que um ou outro vai poder utilizá-la. Então você está preparado emocionalmente para realizá-la, né? Se você não tiver, o melhor é buscar no mercado um profissional. É simples, né? Às vezes é a gente que quer complicar o processo, né, André? A gente complica. A gente complica. Você quer ajudar a pessoa? Paga um curso. Olha, desenvolva ela. Desenvolva a pessoa.
Você está precisando de um auxílio? Espera aí. O que você é boa, né? O que você já sabe, o que você trabalha, qual o seu segmento? Não tem segmento nenhum, né? Eu ainda não sou profissional em nenhuma área, então vamos desenvolver junto. Vamos fazer um curso, o que você quer de direcionamento? Faça uma consultoria aí, né? Um coach. Faça um coach aí que seja sem custo, 0,800, para te desenvolver, né? Sai muito mais barato e todos ganham mais. Exatamente. E assim, isso da carta amarela é quando você tem a opção de não contratar. Mas um problema é quando você vai lá e começa a implantar a governança corporativa nos teus negócios e de repente já tem um monte de gente lá que não traz resultado, que não está dando certo. Você não tem mais a carta amarela. Porque a carta amarela é um combinado. Se você não combinar uma pessoa está lá, já era, já não tem o que fazer. Mas existe técnica para isso, para resolver. Por exemplo, tem alguns cases que eu estudei de mercado que a empresa tinha uma indústria, era a parte principal da indústria, a receita principal da indústria era a produção de, sei lá, alguma coisa específica. E a indústria ela precisa de fornecedores. Esses fornecedores, existiam alguns fornecedores que tinham baixa qualidade. O que eles fizeram, a família, de forma inteligente? Bom, a gente tem um fornecedor de baixa qualidade e temos um problema aqui do filho do patrão que está trabalhando aqui num alto cargo. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o filho do patrão do alto cargo, vamos abrir uma empresa para ele, que tenha um contrato de fornecimento com a indústria principal, mas que ele se comprometa a arrumar outros clientes no período de 12 anos. Então, dá um empurrão no cara. Então, você até cria situações para conseguir ajudar a pessoa, mas daí é a empresa dela. Né? A empresa dela e sabe que existe o risco de não dar certo. Mas pelo menos você tirou daquele cenário de estar ocupando uma cadeira que a pessoa não traz resultado. Né? Existem outras situações, até de grandes companhias, que têm governança corporativa implantada e tem conselho da administração implantado. E aí vai lá, paga um salário enorme para o conselheiro, que é o conselheiro da família. E é uma forma de compensar, porque não está trabalhando na gestão, não está trabalhando em, sei lá, uma área específica mais ativa. Porque a filha trabalha e ganha X valor e tem que dar um jeito de compensar o filho que não trabalha diretamente lá, porque talvez não esteja habilitado, não tenha os skills suficientes, então bota o cara no conselho. Não dá certo. Esse cara às vezes não aparece para fazer reunião, esse cara faz reunião, mas fica mexendo no celular, esse cara não está focado como ser conselheiro. É mais barato, então, contrata um conselheiro externo, um cara profissional, que esse cara vai rodar, ficar, sei lá, 2, 3 anos como conselheiro, vai arrumar outro conselheiro que vai ser muito mais eficiente, vai trazer muitas ideias melhores para essa empresa, do que colocar alguém lá, porque tem que colocar o filho do patrão em algum lugar. É mais barato, né? Só que tem que ter um jeitinho de conversar com a família, tem que ter um jeitinho de explicar, né? Eu estou falando de uma forma muito resumida, mas tem que fazer as pessoas entenderem o porquê disso. Que, na verdade, vai beneficiar todo mundo, não vai beneficiar somente o acionista principal. Porque isso vai gerar oportunidades para os demais familiares. Na verdade, também é aquele sentido, né? Às vezes o familiar, né, ele quer ser colocado para mostrar que ele está lá, né? E às vezes o patriarca, ele quer todos lá, né? Nem que seja só para sentar numa cadeira. Esse é o problema, né? Como o Andrei colocou, conselheiro, mas e aí? Chega na parte dele, o que ele vai aconselhar se ele não vive o negócio, se ele não teve a experiência, né? Eu acho que isso é até ao contrário. No final das contas, você está mostrando a incapacidade da pessoa em estar lá, porque ele vai ser colocado em evidência. E as outras pessoas comentam, porque não tem jeito de você colocar uma máscara, um capuz ali, para quando chegar em determinado assunto ou daquela pessoa, todo mundo visualizar e falar, não, fulano é bom. Uai, como que ele é bom? Não, fulano é incompetente, ele está ali por causa do pai, da mãe, por causa do irmão, do familiar. Então, isso é pior, né, no conceito aí de carreira para aquela pessoa do que se ela de repente fosse afastada mesmo, né, de forma e até ser motivada a ter o seu próprio negócio, sua própria produção. E falo mais,
Às vezes é até melhor combinar um certo ganho para que a pessoa desenvolva o que ela quiser, né? No momento que ela quiser, que seja algo em comum acordo, a família, para a pessoa construir algo próprio. Porque às vezes essas situações, elas dão um exemplo para as outras pessoas. Olha, aqui você tem que trabalhar, se você não for filho de ninguém aqui importante, se você não for parente. Caso você seja parente, você não precisa trabalhar, você só precisa estar aqui e ter uma remuneração. E isso as pessoas constroem, né? E para uma empresa que você quer criar um propósito, quer criar uma responsabilidade com os funcionários de atendimento, isso acaba sendo um ponto negativo. E assim, até para fazer uma explicação, né? Quem trabalha na empresa recebe salário, ou se a pessoa é acionista, ela recebe prolabore. E ela recebe prolabore dependendo do trabalho que ela exerça. Então, eu sou sócio da empresa e trabalho no financeiro, eu vou receber exatamente uma quantia de quanto um financeiro ganha no mercado, né? Se eu trabalho na empresa e trabalho, sei lá, como advogado da empresa, eu vou receber exatamente o salário. E o ideal é receber o menor salário possível que você consiga contratar um advogado, para não dar margem na família de discussão. Desde que a pessoa seja capacitada. Competente, né? Para realizar. Competente. Agora, quem é dono do patrimônio, quem é acionista, quem é sócio, recebe uma outra coisa que chama-se dividendos ou distribuição de lucro. E são remunerações diferentes. Recebe distribuição de lucro ou dividendos quem é sócio. E não precisa nem aparecer na empresa. Que é uma remuneração justa, né, Andrei? É pelo lucro da empresa, né? Agora, é claro que é interessante quem é sócio da empresa participar também de um conselho de sócios. Por isso que no mundo da governança nós temos 3 conselhos. Que é o conselho de família, antes do de sócios, que é as pessoas que são correlatas, esposas, filhos, que participam. E até um conselho muito bacana de implantar, que você discute coisas que não relacionadas necessariamente sobre o negócio. Por exemplo, vamos combinar aqui que vai jantar na casa de alguém uma vez por mês. Vamos combinar uma viagem juntos. Não é só coisas de negócio, você pode combinar outras. É um conselho para você ter uma comunicação ativa e aberta com seus familiares, né? E tem conselhos de família que tem 40, 50 pessoas, que é um jantar em restaurante, assim. Tem conselhos enormes, de famílias grandes, né? O segundo tipo de conselho que existe é o conselho de sócios, que é o conselho que cuida do patrimônio. Só pode participar do conselho de sócios o sócio. Eu não posso nomear uma outra pessoa para me representar. Não é lá no conselho de sócios que se pode nomear alguém, e sim no conselho da administração. Que aí, no conselho da administração, o ideal é que não tenha sócios. Não tem problema ter sócios no conselho da administração. Mas o conselho da administração é justamente aquele conselho que vai cuidar das estratégias, vai receber informações da gestão, vai estudar um pouco mais de mercado, vai ter a mente aberta para entender outros mercados, outros produtos, ajudar a desenvolver o negócio. Então, numa governança bem estruturada, teria que ter no mínimo esses 3 conselhos. Mas minha empresa é pequena, puxa, tem sei lá, 30 funcionários e eu tenho eu e meu irmão de sócio. Não tem problema, você pode montar um conselho de sócios igual e você pode ter um conselho de administração igual, sem problema nenhum. O ideal é que o conselho de administração tenha número ímpar, porque dependendo da situação tem que ir para votação de algumas coisas. E aí, se for um número par, dá problema. E a mesma coisa para o conselho de sócios. Sociedade 50-50 não é uma sociedade saudável, porque num dado momento, quando esses sócios se desentenderem, e se eles não se desentenderem, pode ser que os filhos se desentendam, porque daí acontece, vai dividir igual por família, né? Às vezes não tem muita solução. Então, eu conheço casos de famílias, de empresas, que o sócio não é 51-49, é 50-50. E pode dar um mega pepino. Se isso acontecer, existem instrumentos jurídicos para você organizar também a tomada de decisão dentro do conselho de sócios. Para que mesmo que você não queira abrir mão do patrimônio, de cotas societárias, você consiga organizar em temas de decisão para que, no caso de não chegar num consenso, sobre tal tema, esse sócio A resolve. Sobre o outro tema, o sócio B resolve. Então, dá para estruturar também, mesmo sendo 50-50. Então, isso não tem jeito mais, a minha família já é assim, não vou comprar cotas e não vou vender. Dá para melhorar a gestão do conselho de sócios fazendo um trabalho jurídico.
Muito bem colocado, Andrei. E também mostra a necessidade de ter um profissional auxiliando, né, em todo esse processo da gestão. Porque não adianta eu só falar que eu estou querendo implementar uma governança, né, se eu não tenho ali uma pessoa especializada, né, para organizar, instruir, né, como você colocou, ó, ainda mais sócios aí 50-50, é necessário um terceiro ali, né, que auxilie essa construção. Muito bem. Andrei, desses anos que você está aí no segmento do luto, se você pudesse apertar um botão e mudar alguma coisa no nosso segmento, o que seria? No segmento ou na empresa? No segmento do luto. Definitivamente, se eu tivesse o poder de apertar um botão, eu apertaria o botão de cemitério, crematório, funerário, plano de assistência familiar fossem 100% privadas. Não depende de poder público. Por exemplo, eu quero abrir uma farmácia. Farmácia é saúde. Eu posso abrir? Sim. Eu vou na prefeitura, pego um alvará para uma farmácia. Eu quero abrir uma escola. Posso? Posso. Eu vou lá, tem todo o processo burocrático e abro uma escola. Mas educação não é público? Claro que tem interesse público. Eu quero abrir uma clínica, quero abrir um hospital, quero abrir um consultório odontológico. Eu posso? Posso. Eu vou lá na prefeitura ou nos órgãos, né, Anvisa, ANAC é avião, né? Mas a Anvisa, a Vigilância Sanitária, eu vou lá, faço todo o procedimento, órgão ambiental e abro. Agora, por que raios funerária eu preciso da autorização da prefeitura? Por que eu preciso de uma autorização da prefeitura em alguns municípios do Brasil para abrir cemitério ou crematório? Né? Aliás, sempre tem que ter autorização da prefeitura, mas por que eu tenho que ter uma concessão? Por que eu tenho que ter uma permissão? Não faz sentido, não faz o menor sentido. Isso aí veio de uma lei histórica lá de 1900 e bolinha, em que houve um copia e cola para as leis orgânicas municipais. Mas não tem o menor sentido. Pode existir o hospital público? Pode. Tem escola pública? Tem. Tem escola municipal e estadual. E tem escola federal também, né? Por que não pode ter o cemitério municipal e o cemitério estadual, daqui a pouco, e o cemitério particular? Mas não está vinculado com uma concessão, uma permissão. E a mesma coisa eu falo para funerárias. Pô, eu quero abrir uma funerária. Por que eu não posso abrir uma funerária? Né? Isso na grande maioria esmagadora dos municípios do Brasil, você não pode abrir uma funerária. E isso tira o direito do usuário. Então, a gente como usuário de funerária, a gente é prejudicado. Por quê? Porque se eu tenho uma concessão, eu tenho vamos lá, uma reserva de mercado. Então, eu não preciso ser o melhor. Eu não preciso atender melhor. Eu não preciso atender com qualidade. Porque independente não é fácil de abrir. É só por licitação ou só por uma permissão. Então, eu posso tratar mal o cliente, eu posso não ter uma melhor qualidade e eu continuo existindo. Né? Ah, mas daí o município não consegue fiscalizar. Mas esse é outro problema. Por que tem um município passar a responsabilidade por particular? Ela tem que fiscalizar. Ou então, crie normas fiscalizadoras de autofiscalização. Né? Por exemplo, vou lá angariar cliente em hospital, família que está perdendo um ente querido no hospital. Se você aparecer 2 vezes lá, você perdeu o alvará. Acabou. Não opera mais. Né? Ter processos de sanção disso. Ou melhor, não passar o problema da fiscalização para o particular. Ou seja, eu vou prejudicar toda a população do Brasil inteiro, né? Porque é isso, né? Toda a população do Brasil inteiro que usa o serviço funerário porque o município não consegue fiscalizar. Então, tem que ter uma forma melhor, mais inteligente de fazer isso. Como autorregulação, autofiscalização, parte do ISS gerado pelas funerárias, pelos cemitérios, montar um fundo de fiscalização para que o poder público consiga fiscalizar e garantir que não haja nesse negócio de roubar, entre aspas, roubar defunto, pessoa que fica angariando cliente na rua, cliente na frente do hospital. Então, se eu fosse apertar um botão para fazer isso, seria esse botão. Deixar livre escolha e deixar com que o mercado regulasse os nossos serviços. E não que a prefeitura, ou o município, ou o estado, ou algum outro órgão público regule os serviços. Porque quem perde sempre é a população. Não são os empresários que perdem. Quem perde é a população, de ter um serviço mais barato, um serviço mais eficiente e de melhor qualidade.
Com certeza é um ponto bem delicado esse, Andrei, porque compactua aí das suas ideias, porque às vezes se torna um entrave para a evolução da empresa, para a evolução do serviço. Justamente, a pessoa fica às vezes amarrada, não vou colocar só a concorrência, mas em processos licitatórios, às vezes eu não posso ultrapassar aquilo, né, e oferecer ali um serviço de maior qualidade, às vezes, para o cliente, né? E os tempos vão mudando. O serviço que se prestava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, são totalmente diferentes do acolhimento de hoje, né? Hoje a gente já fala em acolher o nosso cliente, né? Antigamente era só prestar um serviço, uma venda, né? Realizar ali um trabalho. Hoje a gente já considera o nosso cliente um enlutado, uma pessoa que precisa, acima de tudo, de acolhimento. Então as coisas mudam, mas infelizmente não é tudo que acompanha. A regra não é boa, né? Por exemplo, a gente teve funerária em Curitiba como uma das concessionárias durante 9 anos, 9 ou 10 anos, agora não me recordo. E eu lembro que algumas conversas com a diretora do Serviço Funerário Municipal lá, eu falei assim, mas por que eu não posso comprar um Mercedes 0 km, né? Um carro ultra top e prestar o serviço funerário? Porque a licitação não permite. Mas eu não vou cobrar nada mais por isso. E também, se eu cobrar, qual é o problema? A pessoa escolher um Mercedes ou um furgãozinho padrão prefeitura, né? Por que eu não posso prestar um serviço melhor? Por que eu não posso importar uma urna da Itália e vender mais barato do que o padrão da prefeitura? Não, porque está fora do sistema de concessão. Mas eu estou beneficiando o usuário. Eu estou beneficiando as pessoas que vão utilizar o serviço. Por que eu não posso fazer isso? Não pode. Então, você vê que várias soluções, você poderia importar um monte de da China, sei lá, baratear mesmo realmente o serviço. E não pode, por quê? Porque a regra é ruim. Fizeram uma regra tentando resguardar o direito do usuário, quando, na verdade, está prejudicando ele. Sim, e eu acho que há também uma emoção envolvida em todo o processo, né? Porque o segmento do luto, ele é muito emotivo, né? Pela perda de um ente querido. Então, às vezes até numa idealização de proteção, né? Às pessoas, à população, né? Às vezes há a formação de leis, né? Que tendem a querer contribuir com essa proteção. Só que não acompanha a real ação psicológica das pessoas e no qual hoje a gente estuda e tem que realizar. Né? Exatamente. Eu acho que essa é uma evolução que nós necessitamos, com certeza. Né? Também, não só de tratarmos o segmento, né, com essa evolução psicológica da emoção em nosso meio, mas também expandi-lo a todo o processo externo de construção, seja nas leis municipais, estaduais, né, em todo o seu processo. E Andrei, hoje, né, quem que você considera, falando assim de cemitério, Jardim da Saudade, todo o grupo, né? Lá em Curitiba, como você mencionou, vocês já tiveram aí funerárias, né? E eu sei que lá também tem as suas particularidades do processo do rodízio e toda essa situação. Mas hoje, o que você considera ser o seu maior concorrente de serviços lá? Quem? Quem ou o quê? Eu acho que o maior concorrente de serviço é a própria prefeitura mesmo. Curitiba os cemitérios municipais de Curitiba são 3. Boqueirão, Água Verde e Santa Cândida. E somando os 3, é o maior grupo de cemitérios da capital. Né? Em Pinhais, por exemplo, é uma cidade que tem, até nem me recordo quantos habitantes tem, mas ela não é muito grande. E aí, alguns anos atrás, a prefeitura abriu um crematório. Inclusive, ele tentou passar para a iniciativa privada, o crematório. Um grupo lá ficou durante algum tempo e depois devolveu. E agora está com uma dificuldade de passar de volta para a iniciativa privada, porque é uma coisa que não é rentável. Mas atrapalha, né? Eu acho que... Assim, não digo concorrência, mas quem atrapalha mais o empresário necessariamente são
as normas administrativas e a nossa burocracia. Isso é o que mais atrapalha. Concorrência faz parte, né, de todo negócio. Não é algo assim que me preocupo com uma empresa A, empresa B, empresa C. A gente tem que pensar no nosso, a gente tem que pensar em crescer, pensar em se desenvolver, pensar em desenvolver as pessoas para poder a gente também se desenvolver como empresa, né, enquanto empresa. E claro, a gente sempre está de olho em concorrentes, sempre está olhando o que eles estão fazendo. E a gente tem excelentes concorrentes em Curitiba, na região metropolitana ali, pessoas, empresários de alto nível. Então, são várias empresas, são vários cemitérios, mas tem bastante gente de qualidade. E o que eu escuto é que se você quer realmente conhecer o segmento e ver se você tem capacidade de trabalhar com ele, vá para Curitiba. Abra um cemitério lá, uma funerária. Não é não, Andrei? Abrir, nossa, agora me encharquei de água aqui. Abrir funerária não é possível, né? Porque lá tem a licitação. E abrir cemitério é bem burocrático. O último cemitério aberto, acho que um grupo demorou uns 20, 15 anos para conseguir abrir. Certo. Então, e começar do zero hoje é algo complicado. Mas vamos lá, vamos tentar. E Andrei, você falou, né, das concorrências aí. Então, hoje, os serviços da prefeitura são sem custo, certo? Não, tem custo. Tem custo? Tem custo. Sim. Em Curitiba, o serviço funerário propriamente dito, que é transporte, urna, ornamentação, ele vai da urna 5 até a urna 16, eu acho. Tá? Faz um tempinho que eu não lido mais com isso. A urna 5 é a urna mais barata, que deve estar em R$600, considerando todo o serviço, transporte, urna e ornamentação. Abaixo disso, existem os carentes e indigentes, que é gratuito. Né? E aí a prefeitura inventou uma outra, não falando mal da prefeitura, mas talvez dos vereadores, né? Que criaram a lei. A prefeitura só executa a lei, não é papel dela criar leis, né? Ela, no máximo um decreto ou regulamentador, mas um vereador foi lá e criou a lei da vida. Eu acho bacana a lei da vida, que é o seguinte: a pessoa que doa órgãos, ela não paga o valor do funeral. Bacana, lei bacana. Só que faltou esquecer de onde que sai o dinheiro. E aí ficou uma briga de empurra. Quem que vai pagar isso aí, essa conta, né? Porque de algum lugar tem que sair. Aí no final das contas, né, mexeram em precificação da urna e tal, e tiraram grande parte da rentabilidade de uma outra urna para arcar com esse investimento. Então, se chegar uma senhora de 99 anos lá e falar: eu sou doadora de órgãos, e ela falecer, ela tem o benefício da lei da vida e ela tem o funeral gratuito. Claro que não é o funeral top, é o funeral um dos mais baratos, talvez os 5, mas é uma lei que também a regra é ruim. Né? Uhum. O que seria uma regra boa? Legal. Da onde que sai essa verba? Para qual é o propósito da lei da vida? De fato, fomentar a doação de órgãos, bacana. Então, até que faixa etária a pessoa falece? E se ela tiver na carteira de identidade de que ela é doadora de órgãos, inclusive eu sou doador de órgãos, né? Até que faixa etária ela pode entrar na lei? Não uma pessoa de 90 a 100 anos de idade, que obviamente os órgãos não estão mais disponíveis para serem doados. Né? Então, acho que é a questão da regra ruim. Né? A ideia é boa, mas a regra não foi bem pensada. Entendi. E, Andrei, então você colocou dos seus principais concorrentes o serviço da prefeitura, que é um serviço mais em conta, mais barato, né? A burocracia, e também os empresários lá do segmento, que são inúmeros, né? Todos aí qualificados, né? Empenhados. E o que você diferencia dos seus concorrentes? Ou o que você busca ou faz para ser diferente? A gente sempre tenta ter um diferencial competitivo relevante, né? Mas eu vou ser honesto, né? Tem uns concorrentes de peso lá que têm a qualidade altíssima. Mas o foco nosso sempre é cliente. Na verdade, o cliente estando no centro e atrelada a um acolhimento. A gente tenta dar um acolhimento para a família enlutada ou para a família ainda que não está enlutada, a família que não perdeu ninguém, mas está fazendo um planejamento futuro, que seria uma venda mais consultiva. Né? Mas, enfim, a gente, como diferencial de uma empresa de serviços, é prestar o melhor serviço. Seja com relação à entrega que a gente faz,
seja com relação ao serviço de atendimento que a gente faz dentro da prestação do serviço. É isso que a gente tenta se diferenciar. Eu não tenho propriedade para falar como é que é o atendimento do cemitério A, B e C, porque eu nunca fui atendido por eles. A gente tem, né? A gente escuta falar, sabe de pessoas que foram atendidas, a gente pergunta algumas coisas, tem informação superficial, mas mensurar com a minha régua, né? Como é que está o meu padrão em relação aos outros, não tem isso. Eu tenho certeza que tem muitos bons cemitérios, funerárias, crematórios e planos lá em Curitiba. Tem vários que são excelentes. E eu entendo que a gente é um dos melhores. Excelente, Andrei. E se eu fosse classificar todo mundo que já trabalhou com você, qual porcentagem você acha que seria seu fã e qual porcentagem não seria? Seria meu inimigo, então, no caso? Não é fã, é inimigo? Não dito inimigo, né? Mas, não... Cara, eu não consigo mensurar de quem eu passei pela experiência da vida e a pessoa gosta ou não gosta de mim, né? Eu honestamente penso que a pessoa não precisa ser minha fã, né? Mas chuta aí, uma porcentagem. Mas se eu pudesse falar assim, o Andrei me ajudou, sei lá, num trequinho assim, eu já fico bem satisfeito. Eu nem passa pela minha cabeça. Eu espero que 100% não vire fã, mas que pelo menos ter algum tipo de, né, mínima gratidão ou empatia ou, enfim, sentimento bom pela minha pessoa, né? E se eu fosse entrevistar as pessoas que já passaram aí, qual você acha que é a palavra que elas mais iam falar para descrever você? No mundo empresarial? Projetos, né? Óbvio. Projeto aqui, projeto lá, faça um projeto. Essa é a palavra. Porque eu sou píssico por projeto. Eu gosto de planejar, eu gosto de pensar, colocar em etapas, analisar linha a linha das etapas. Aí, por fim, a parte orçamentária, a parte de quem vai fazer, quem é o responsável. Nesse ponto, sou bem sistêmico. Então se alguém que trabalhou comigo... Homem-projeto. Homem-projeto. E, Andrei, já que você gosta tanto de projeto, você lembra de um projeto que você considera como mais significativo na sua carreira, né? Já que você gosta de realizá-los, de elaborá-los, né? Tem algum? Projetos empresariais e não de vida, né, que eu considero bem significativo, é esse de sucessão, né? Porque eu tive que ter um período de amadurecimento, né, no sentido de por que fazer aquilo, ter um propósito e executar esse projeto com um zelo enorme, né, e com detalhes enormes, pensando diariamente nas grandes variáveis, né? Das coisas que poderiam dar errado ou não tão certo. Esse é um grande projeto que eu toquei e eu estou muito satisfeito com ele. Outros projetos, como, por exemplo, a própria implantação da metodologia de projetos, algo que eu acho interessantíssimo que a gente fez. Não necessariamente por mim especificamente, mas liderado por mim. Metodologias de gestão são projetos que realmente eu tenho uma satisfação enorme de ter feito parte, ter liderado, de implantar essas metodologias de gestão, de reuniões. Eu sou muito criativo com relação a isso, então eu criei metodologias que não existem em lugar nenhum, né? Eu fui inventando, testando sem medo de errar, que acho que uma coisa bem importante. Testa, pede feedback, o pessoal gostou, tá legal, tá funcionando, tá assertivo, tá tendo um melhor resultado, vamos continuar. Não tem problema, a gente muda, né? Então, por exemplo, hoje todas as reuniões de gestores lá são com atas, todos geradores de tarefas, que a gente gera as tarefas com prazo de execução, com os nossos projetos são em etapas, tem acompanhamento do projeto, tem reunião de acompanhamento de projeto, tem evidências de que o projeto está naquela etapa, seja evidências por fotos, ou por documentos, ou por vídeos, ou por relatos. Então, isso deu um gás, uma acelerada na nossa eficiência, que foi realmente muito bacana. Então, esse projeto de implantação de projetos
de implantação de metodologias de gestão, metodologias de reuniões, por exemplo. Uma reunião, cara, que você chega na mesa e tudo bem, 5 minutos bater um papo, para dar um quebra-gelo, eu acho bem saudável, bem bacana. Agora, aquela reunião que está se alongando, é para decidir 3 itens, conversa 2 horas e não decide nenhum item, não consegue bater o martelo e decidir, é uma reunião que perdeu tempo, né? Então, ter assertividade nas reuniões, pauta muito bem definida, isso aí é algo que me deu grande satisfação de ter executado, né? De ter mudado a cara da empresa quando eu comecei a assumir essa parte. Sim. Ser dinâmico, né? Ir direto ao ponto, né, Andrei? Direto ao ponto. Se toda reunião todo mundo tiver que falar o nome e o que está pensando naquele momento, né? Não, apresentação de 40 minutos. Eu tenho 40 minutos para aprender alguma coisa nova. Né? Por que eu vou ter que apresentar? Bom dia. É igual o nosso ex-vice-presidente, né? Bom dia. Não tem que... Ilustríssimo senhor governador João, ilustríssimo senhor prefeito, cara, 40 minutos, 1 hora, apresentações. Só de apresentação. E dando oi. Vai direto ao ponto. Né? O mundo hoje o nosso tempo é muito escasso. Se é algo que a gente troca na vida, é tempo. Todos nós temos tempo limitado. Então, se você desperdiçar o tempo, você está jogando fora a tua vida. Então, pegue o seu tempo e aprenda outra coisa. Fique mais tempo com o teu filho. Pegue o seu tempo, faça um esporte. Pegue o seu tempo e saia com teus amigos. Está sobrando tempo? Não está sobrando tempo. Sempre tem coisa melhor para fazer. É verdade. Então, no nosso mundo empresarial, faça mais com menos. E é isso que eu entendo. Eficiência, né? A gente ter reuniões eficientes, decisões rápidas, decisões eficientes. Às vezes, numa reunião, a gente não está preparado para tomar a decisão. Isso é natural, ainda mais decisões difíceis, decisões que envolvem perder alguma coisa para ganhar outra, em decisões de aquisições financeiras. Quando a gente não está preparado para isso, toma essa consciência, pessoal, a gente não está preparado, vamos amadurecer a ideia, beleza, joga para a próxima ata. Né? Nas minhas atas de reunião, a gente criou, aliás, eu criei, mas o pessoal me modelou, assim, uma metodologia para não perder brainstorm em reunião. Que é assim, a gente está discutindo, de repente vem uma... Puxa, mas se eu plantasse um vaso ali... Pô, não sei, a gente não tem orçamento para isso, não sei se vai plantar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos anotar no último item da pauta, assuntos gerais, rever, plantar vasos. A gente leva para a próxima ata. A próxima ata, no próximo mês, se continuar fazendo sentido, a gente vai para projetos, orçamento e execução. Se não fizer sentido, a gente rasga. Ou seja, aquilo que foi conversado... Né? Eu dei um exemplo bobo, mas aquilo que foi conversado, que de repente parecia uma ideia genial, pode ser que daqui 30 dias ou na próxima reunião de alinhamento, aquilo não faça mais sentido. Mas se fizer, você não perde a oportunidade de ter um bom projeto. E daí eu criei um processo para isso. Maluco, né? O André é louco. Se a ideia é fantástica, mas não está no time para executar, eu jogo automaticamente aquela ideia para um banco de ideias. A gente criou um banco de ideias. E todo mundo tem direito a alimentar o banco. Se a ideia é fantástica e a gente tem que fazer isso quanto antes, parte para projeto e executa. A ideia não é tão boa, não vale a pena, abandona ela, não tem problema nenhum. Então, mesmo os assuntos jogados em reunião, que às vezes a gente pesca assuntos jogados em reunião, se fizer sentido, a gente não perde esse fluxo. Isso é tudo uma metodologia criada pela gente. Isso, Andrei, eu considero até maturidade, porque são muitos nas empresas que querem ser escutados. Mas a pessoa não quer ser só escutada. Ela quer que aquela ideia dela seja louvada, seja realizada. Então tem que ter uma maturidade até para falar assim, não, isso aqui não funciona, não dá certo. Próximo, tranquilo. Próxima ideia, próxima sugestão, né? E assim vai. E continuando aí, Andrei, e uma parte que eu quero ressaltar, né? Fique bem clara para vocês que é realizar o projeto dos projetos, né? Então, essa é a etapa, hein? Eu quero te perguntar, teve algum erro que te marcou na realização de qualquer um que você queira compartilhar, que pode servir de exemplo, né, para as pessoas não cometerem alguma coisa, ou na realização de um projeto, ou na construção? Errar, a gente erra sempre. Sim, né? Não com existe certeza. Projeto perfeito, não existe execução perfeita. Já errou muito.
né? E o tempo inteiro. O erro é você não reconhecer o erro e não consertar ele o mais rápido possível, né? Esse é o grande erro. Mas um erro comum em projetos e que a gente continua fazendo, mas tem que evitar ao máximo e é muito natural que isso aconteça, é errar o escopo do projeto, primeira fase. Porque a gente fala assim, tá, vamos fazer tal coisa, vamos. De repente não vê o escopo, começa a executar, sai comprando coisa, sai investindo dinheiro e aí de repente, pô, mas eu imaginei que era para fazer esse tamanho o projeto, que tinha essa complexidade, agora virou essa outra procedibilidade. Erro de escopo. 79% dos projetos vão pelo brejo, água abaixo, por falta de definição clara de escopo. Esse é o erro principal que eu recomendaria não ter. Erramos já assim? Claro. Já erramos várias vezes, né? O importante é tentar errar pequeno, né? Às vezes, claro, que a metodologia ágil, né, de projetos, que tem várias metodologias. Você não pode se preocupar com tantos detalhes, mas vai do propósito da metodologia. A metodologia ágil é sempre assim, olha, se eu errar, eu vou errar pequeno. Mas eu abro brecha para errar. E se eu abro brecha para errar, quer dizer que eu tenho que saber que eu tenho que consertar rapidamente. E o segundo grande erro, primeiro é o escopo, né? O segundo grande erro que existe é você não analisar aquilo com o devido cuidado e com o devido tempo de qualidade. O que eu falo de tempo de qualidade? É você parar, com qualidade, olhar aquilo, ver, não, tá certo, é isso mesmo. E acreditar naquilo. Acreditar naquele item, naquela etapa do projeto, naquela execução e beleza. Se der errado, você parou e teve a qualidade, o tempo de qualidade para analisar e às vezes passou batido. Porque um grande erro é, não tenho tempo, vai assim mesmo, tá bom. E aí, de repente, o troço não dá certo. E não deu certo porque foi mal executado, não deu certo porque não tinha como... É uma variável que não tinha como perceber. Não, porque simplesmente faltou alguém sentar com calma, cuidado, olhar, puta, não, mas tá errado, isso aqui não dá certo. Vamos corrigir isso aqui. E aí gastou-se energia, gastou-se dinheiro, gastou-se tempo. E às vezes um projeto que tem, digamos, um orçamento muito apertado, vai para o brejo, porque aquele pequeno erro que poderia ser visto por alguém, né? Eu gosto de dar exemplo de projeto na área da construção civil. Então, vamos reformar essa sala aqui. Beleza, sai pintando a sala. Pô, mas você vê se tem quantas tomadas você precisa, aonde que vai a iluminação, que tipo de piso vai ter que ter, né? Eu vou abrir uma empresa, eu conheço tem uns empresários que são assim, vamos abrir uma empresa, vamos aonde? No centro. O cara sai procurar casa para alugar, mas ele nem sabe quantos funcionários ele vai ter, ele nem sabe a estrutura que ele vai ter, ele nem sabe o nome da empresa, ele sai alugando casa. Falta de escopo, né? Falta de escopo. Acreditar que vai dar certo, uma maravilha, às vezes dá, mas a chance do sucesso é muito menor. Com certeza, Andrei, com certeza. E Andrei, eu sei que você está num momento diferente da sua vida, né? E agora você passa a ser um conselheiro do grupo. Então, de CEO para conselheiro. Então, me explica um pouquinho como está sendo essa mudança, como é entregar o bastão para outra pessoa, né? E qual a maior dificuldade você encontrou nesse processo? No processo de transição? De entregar o bastão para outra pessoa. De entregar. Na verdade, vou começar pela inversa a resposta, né? Eu estava tão focado na transição e estava tão pensando nas etapas e assim, dia e noite pensando nas variáveis, que quando eu consegui fazer a transição e beleza, eu pensei, tá aí agora. Entendeu? Tipo assim, tá aí agora. Então, o meu excesso de foco na empresa e na transição fez com que eu não pensasse em mim, né? E agora, Andrei, né? Eu sei que eu gosto muito de ser conselheiro, né? Não só aconselhar os amigos na área empresarial, que eu acho que me dá um prazer enorme, mas por que não ser conselheiro de outras empresas, né? Mas aí começou a vir na minha cabeça uma série de coisas. Quando eu percebi, não, olha, peraí, vamos dar o tempo, né? Vamos pegar, ter um tempinho para mim, para justamente assimilar essa questão. E
uma coisa que eu deveria ter colocado no meu projeto, eu não coloquei. É justamente assim, quando você faz uma transição digamos, de CEO familiar para profissional, você também tem que cuidar do que sai, não só do que entra. O do que entra você desenvolve. Aliás, eu estou bem tranquilo com relação a isso. A nossa CEO é extremamente competente, ela tem uma energia enorme, ela tem vontade de crescer, ela tem vontade de aprender, não tem preguiça. Então, assim, eu estou bem tranquilo na escolha. Mas, no momento que eu fui fazendo o projeto, eu não pensei na etapa do projeto que era Andrei. Eu pensei na etapa do projeto que é a empresa. Então, eu foquei tanto na empresa que eu não pensei em mim. E aí, quando eu entreguei o bastão, a dificuldade foi, tá, e agora? Porque existe também trabalhos de transição, né? A pessoa, tem muitos, né, diretores executivos de empresa que o fundador, o cara trabalhou 60 anos na empresa. Cara, tem que ter uma atividade para essa pessoa, né? Nem que seja entrar no clube de golfe, sei lá, tem que criar alguma coisa. Porque ela, de repente, tem uma rotina louca, igual eu tinha uma rotina louca de fazer 6, 7, 8 reuniões por dia, de ter um monte de tarefa, de ter um monte de relatório para ler e, daqui a pouco, conseguir fazer a transição, acabou. Então, sente um vazio, né? E existe trabalho também para dar esse apoio de redescobrimento, né? Eu estou me virando bem, estou tentando me reinventar, eu sou muito processual, sou muito razão, né? Não tanto emoção, não é igual a nossa conversa de hoje, mas eu estou me reinventando para isso, puxa, não vou me aposentar, obviamente, né? Então, eu considero que eu estou num tempo de transição para justamente pensar em que eu vou produzir, que eu vou mudar o mundo daqui para frente. E, Andrei, interessante a sua colocação, que eu acho que isso não é exclusivamente a você, mas eu acho que muitos que realmente querem fazer esse momento de transição se dedicam tanto ao projeto que realmente esquece, né, de um projeto também muito importante, que é a própria pessoa, né? E depois, o que eu vou fazer? O que eu vou realizar, né? E esse momento é um momento importante. Até coloco para você que é um momento, às vezes, de luto, que a pessoa vivencia a perda de um antigo eu. Porque você vai se reinventar. Você tem que se reinventar, você tem que se reconstruir, como você colocou. Não, eu realizava várias reuniões, né? Era chamado para várias situações, para resolver processos, para criar projetos. Hoje, eu aconselho e acompanho à distância. Ou seja, isso deve ser trabalhado, porque é um momento que nós temos que nos reinventar. E eu falo isso, Andrei, porque essa vontade é uma vontade de muitos do nosso segmento e de outras empresas, em que a pessoa quer entregar o processo, quer entregar o bastão, e muitos realizam com sucesso, como eu sei que você conseguiu. Conseguiu preparar, treinar, colocar uma pessoa de confiança, uma pessoa capaz para continuar o projeto do grupo. Só que aí agora Andrei, e aí agora empresário, e aí agora a pessoa, né? Então, esse é um momento muito relevante, é importante isso que você compartilha, porque isso é uma dificuldade, pode ser a sua dificuldade amanhã. Então, eu posso colocar que, se você fosse aconselhar uma pessoa hoje, nesse momento de transição, que ela preocupasse com isso? Ou você tem algo a mais ou mais outra coisa para acrescentar? Ela faz parte do projeto, ela é uma peça do projeto, né? E a saída dessa pessoa, seja ela da família ou não família, é nada mais sensato, justo e vamos assim, acolhedor, que também tem um pedaço, esse futuro desse futuro ex-diretor executivo, esse futuro do familiar que trabalhar, também tem uma assessoria, um acolhimento, enfim, um trabalho específico, um trabalho psicológico, talvez um trabalho de coaching, um trabalho de mentoria. Acho que até mentoria é a melhor palavra. Um trabalho de mentoria, alguém que já passou por isso, de ajudar nas possíveis opções, e a pessoa começar a vivenciar essa possibilidade antes que ela aconteça, né?
Hoje, no mundo empresarial, a pessoa muda de profissão na vida 5, 6 vezes. Antigamente, nascia dentista, morria dentista, né? Hoje já não. Vira empresário, daí fecha aqui, abre lá. Hoje já é mais dinâmico. Então, a gente está um pouco mais acostumado com relação a isso. Mas a outra dica que eu digo assim, preocupe-se com os detalhes. Tanto os detalhes de um processo de transição, da sucessão para uma gestão profissional, quanto para os detalhes do que você imagina para você no seu futuro. Pense nos detalhes. E o legal de hora que você entrega o bastão, um lado bom disso é assim, agora eu tenho uma liberdade de escolha que eu não tinha antes, né? Que é assim, antes eu tinha que participar da reunião A, reunião B, eu tinha que fazer tal coisa. Claro que se faz por amor e por prazer, né? Eu sempre gostei de fazer gestão. Mas hoje, eu decido 100% do meu horário, né? E claro que eu sou psíquico, eu sempre tive uma agenda atolada de coisas, só que em vez de ter uma agenda atolada de coisas, de reuniões, de coisas, né, empresariais focadas na empresa, hoje eu tenho uma agenda lotada de coisas que me dão prazer, né? E aí, obviamente, voltando àquele tema do tempo de qualidade, eu estou tendo tempo de qualidade para também pensar um pouco mais em mim. Eu devia ter feito isso um pouco antes, né? Mas também estou fazendo agora, não está tendo grandes prejuízos. Mas para pensar em você, pensar em família, pensar nos amigos, pensar nas coisas que você pensava que de repente perderam sentido, né? Ter uma visão diferente. A gente, quando está na nossa rotina diária louca do dia a dia, a gente não tem tempo para pensar. A gente está... Cara, acelerado, eu né? voltava no trabalho, dirigindo, mandando WhatsApp, mandando mensagem, e aí saía sempre correndo, sempre ansiado, sempre, né? Putz, né? Dá um passo atrás, né? Pensa em você. Esse pensar na gente tem que pensar, na verdade, todo dia, né? E principalmente o homem, não quero dizer que homem e mulher é diferente, mas o homem tem uma característica que ele precisa estar afastado das coisas para pensar. Eu conheço vários amigos, né? Que ele precisa ter uma meia horinha dele lá na sacada, amigos que fumam charuto. Eu não gosto de cigarro, mas o cara lá tem que fumar o charutinho dele, aí ele tem que lá tomar a tacinha de vinho dele, só ele. É o momento dele, né? Eu tenho os meus momentos, eu toco lá meu violão, minha guitarra, eu preciso, né, ler um livro, a gente precisa dos momentos. Não é só o homem, a mulher também tem que ter os momentos dela e a gente respeita isso. E ela tem, na verdade, ela faz muito melhor que a gente, né? E fazendo unha em salão, fazendo cabelo, se arrumando, né? A gente, né, não faz bem isso aí. Mas nós precisamos dos nossos momentos para pensarmos em nós. Muito bom, Andrei. Com certeza, né? E eu falo até para o Andrei que hoje já é diferente, né? Quando antes a gente viajava junto, a gente chegava no local, ó, tal horário é o banho, tal horário o café, tal horário o almoço, tal horário a janta. Hoje atrasou meia hora, não falei nada, né? Hoje eu fiz o teste. Ó, nós 30 combinamos. minutos atrás. Olha aí. Hoje nós 30 combinamos. minutos, E aí eu cheguei, 30 minutos depois, e ele... tranquilo. Eu ainda falei no carro. Andrei, eu vi que você tá bem melhor, né? Andrei. E não falei nada mesmo, né? Não foi, ué. Tanto é que eu comentei. Não foi por querer. Não, foi comentei. Nossa, eu vi tal. Você falou, não, por quê? Você tá mais flexível, né? Mas, Andrei, se você fosse arriscar no futuro do segmento do luto, qual que seriam as suas apostas? Essa resposta de $1 milhão, né? Sim. Mas o risco é seu. Não precisa... Você está arriscando. O que você acha? Olha, eu arrisco que... Eu diria que a tecnologia que está vindo hoje, ela vai ser muito melhor utilizada com relação ao acolhimento ao luto e alguma solução de uso imediato, né? Eu falo o seguinte, hoje lá, fazer um paralelo, tem gente que gosta de carro conversível, tem gente que gosta de SUV, tem gente que agora gosta de carro elétrico, híbrido, tem um cara que fala que híbrido é uma porcaria, tem que ser elétrico. Não, tem outro que fala que o elétrico é bom, que o híbrido ainda está nas cavernas, não é o futuro, né? Tem gente que gosta de carro esportivo. Vai ter sempre alguém que vai gostar
de cemitério municipal ou padrão tradicional. Vai ter a família que vai preferir o cemitério parque, vai ter família que não está nem aí, vai ter família que vai preferir cremar, vai família que vai querer cremar e depois sepultar, vai se cremar, colocar num columbário e visitar toda semana. Vai ter gente que não quer se incomodar com nada e quer pagar um plano funerário e nesse plano contempla tudo, não quer nem saber. Vai ter pessoas que vão falar assim, a hora que eu morrer, me joga na lata do lixo. Então vai ter sempre, tem muita gente no mundo, tem muitas opiniões diferentes. Então sempre vai ter o gosto da pessoa que quer fazer A, B, C, D, E. Isso sempre vai ter, criando produtos novos ou não. Mas há algo que eu tenho certeza é que a tecnologia vai impactar esse meio. Seja talvez um facilitador numa aquisição imediata, seja numa assinatura para você não se incomodar, seja num software, uma inteligência artificial que faça o processo de acolhimento de uma certa forma, né? Eu lembro que em 1982, muito tempo atrás, existia um psicólogo daquele computador da IBM que é o Dr. Spaceball. Eu lembro que eu digitava em inglês lá para o Dr. Spaceball. 82 não, 90, vai lá. Eu não estou me sentindo bem. E ele respondia, me conte o que você está sentindo. Ele respondia. Isso há 30 e poucos anos, 40 anos atrás. Então, se aquilo já era possível, quer dizer, a máquina estava programada para 5, 6 respostas padrões naquela época, por que não? Na velocidade que está a tecnologia hoje, esse ChatGPT, entre outras inteligências artificiais, por que não tirar parte da carga burocrática, parte de processo que as famílias enlutadas hoje têm, né? Tem que fazer. Cartórios, por exemplo. Hoje tem que ir no cartório. Cartório é um troço meio estranho, né? Você pode pensar bem, tem que ir num cartório, carimbar para assinar não faz muito sentido, já tem assinatura digital. Mas isso vai mudar, né? Cedo ou tarde vai mudar. E as coisas vão ser mais fáceis, que a tecnologia veio para nos ajudar a quebrar essa burocracia e deixar as coisas mais fáceis. Então, se algo que eu apostaria no nosso setor é com o uso da tecnologia, e não é tecnologia que não exista, é tecnologia que já é existente, mas não está sendo aplicada para isso. Já tem algumas coisas incipientes na área de velório, tem lá o caso da menininha que faleceu e daí colocaram uma roupa numa menina do mesmo tamanho e fizeram uma experiência como se a mãe tivesse abraçado a filha que foi perdida e tal. Eu acho que está muito inicial ainda esse uso da tecnologia. E tem muita coisa para ser feita, né? Eu participei de um curso lá nos Estados Unidos, em que tinha um cemitério lá que a janela da capela, ela escurecia de acordo com a claridade do sol. Então, atrás tinha uma floresta. Disso. Você estava no mesmo curso. Eu lembro disso. Tem uma floresta linda, mas à noite eles faziam uma homenagem lá e escurecia. Se a luz do sol batia, eles podiam cadenciar. Então, assim, a tecnologia está vindo para revolucionar a humanidade. E isso Sim. vai incluir, obviamente, o nosso setor. E Andrei, nesse momento o que conta são os detalhes, né? Então, cada detalhe que você puder oferecer, porque às vezes a pessoa pensa, tecnologia para o nosso segmento. A pessoa já liga, mas eu ofereço um velório online. Mas isso não é tecnologia, né? Isso é uma transmissão de dados que já existe, que já é um processo até natural de acontecer, né? Realmente a tecnologia são os detalhes, o que eles vão poder proporcionar. E muito bem colocado esse atendimento emocional, né? Se antigamente eu já tinha uma máquina falando comigo, né, já passou da hora de ter algum atendimento voltado realmente ao acolhimento, né, a um processo mais pensado, né, desde a venda, desde o primeiro contato, desde a do primeiro pensamento ali, vou adquirir, onde que eu busco, o que eu faço. Facilitar, né? A vida das pessoas. Facilitar, né? A vida, com certeza, porque ninguém gosta de burocracia, né? Essa é a verdade. Né? E tem coisas que há maneiras de realizar. O que não há maneira é porque você ainda não encontrou. Então, deixa ela lá um pouquinho. Mas o que eu posso mudar agora? O que eu posso oferecer agora? O que me traz agora? Né? Eu lembro
desse comentário lá no curso, né? De realmente o escurecimento, os detalhes. Aqui ainda não é acessível essa tecnologia, né? Não está dentro dos padrões aí normais, importação, custo. Mas o que eu já tenho aqui que eu posso oferecer hoje? Né? Para impactar, para auxiliar a pessoa nesse momento da perda, da dor, né? Porque esse é o nosso foco, né? Prestar o serviço com excelência e acolhimento. Exatamente. E Andrei, final da sua vida, o que faria assim você olhar para trás e falar assim, valeu a pena? Olha, se eu deixar um legado, né? Deixar... Assim, eu só morro a hora que a minha memória não mais existir na vida das pessoas. Então, isso não vale para mim, né? Vale para todos. Então, quando você deixa um legado, você deixa assim, puxa, ele impactou as pessoas, ele ajudou, ele mudou para o bem alguma coisa. É algo que eu olhei para trás, puxa, que bacana, né? Pô, que bacana que eu estou sendo lembrado por isso, né? Na verdade, o que fica é a memória, né? Morreu o rei da Inglaterra lá, quem que fica? Memória, a história dele, o que ele fez. Por isso que você não precisa ter grandes feitos para deixar uma boa memória. Você pode ter pequenos feitos, pequenas coisinhas, né? Que para alguns é pequeno, mas para você é enorme, né? E eu julgo super importante, ainda mais trabalhando e tendo empresa do ramo funerário e do luto, a memória é o nosso maior legado, né? Então, curta a sua família, curta as viagens que você faz, curta os amigos, curta os bons momentos. Isso aí, de forma simples, vai deixar um legado. Quando o Andrei se for, pô, mas lembra aquele dia, aquela viagem? Lembra aquele churrasco? Lembra aquela história que ele contava? Lembra aquela vez que ele me ajudou a trocar o pneu do carro? Lembra aquela vez que ele me ajudou a tal coisa? É isso que você pode deixar na sua vida, porque o resto passa. O resto vai embora. Com certeza, Andrei. E se hoje você pudesse escolher uma memória para ser o seu legado para as pessoas que você ama, qual seria? A memória que mais me impacta hoje é o nascimento da minha filha. Então, se eu fosse eternamente lembrar disso, eu ia ser super feliz. Sim. O momento com a minha filha e com a minha esposa também. Né? Então, acho que esse é um dos maiores legados que eu posso deixar. E por isso que eu adoro viajar. Porque viajar, para mim, é uma coleção de memórias. Claro que você registra algumas memórias dessas com fotos, com vídeos, né? E a gente tem experiências e tempo de qualidade com quem você ama, né? Então, quando você viaja com o teu familiar, com os teus amigos, com alguém que você gosta, é aquele tempo de qualidade que você estava com a pessoa que está viajando. Por exemplo, eu vim aqui para Goiânia, né? É a segunda vez na minha vida que eu vim aqui. A experiência é excelente. A gente está junto, né? Foi almoçar, foi jantar, muito papo bacana. Cara, não vai esquecer nunca isso, né? Se por acaso fosse mais um dia da minha vida, num dia de trabalho, no meu operacionalzão, o que você fez ontem? Não lembro. Agora, daqui 5, 6 anos, 10 anos, 15 anos, cara, lembra aquela vez que você foi até Goiânia fazer um podcast comigo? Não esquece mais, cara. Então, por exemplo, isso aqui está proporcionando para mim hoje é um presente. É um legado que você está deixando para mim, né? Passando esses momentos agradáveis, essa experiência nova, né? Primeiro podcast em estúdio que eu faço na minha vida. Isso já é um grande legado que você deixa para mim. Então, isso que eu digo. Faça a vida valer a pena, né? Viva os momentos com quem você ama, com quem você gosta. A gente é um ser social, a gente tem que estar em volta das pessoas. E se a gente tem que estar em volta das pessoas, junto com as pessoas, por que não fazer as pessoas à sua volta mais felizes? De qualquer forma que seja possível. Com certeza. E às vezes você pode ajudar a pessoa, cara, fazendo nada, né? Dando uma atenção para alguém. Já faz uma diferença. Às vezes é pouco, né, Andrei? É pouco. Às vezes, assim, a gente quer pensar assim, em mudar, em auxiliar. O que eu posso fazer pelo mundo? O que eu posso fazer pelaquele que está distante, necessitado? Mas, às vezes, a gente se perde em fazer o mínimo no nosso lado, para a pessoa que está próxima de nós. E, às vezes, é tão fácil. É um elogio,
é fazer valer a pena o momento, é poder... Isso também, igual você coloca, desse momento que nós estamos tendo, é importante para você, é importante para mim, porque eu sei a consideração da pessoa fazer o esforço de estar aqui, de deslocar, de dedicar o seu tempo, porque como você falou, para você o seu tempo é precioso. E você está dedicando o seu tempo, né, para esse projeto, para esse pedido, para essa amizade, né? Então eu acho que isso é valorizar. Para mim, o mais importante é se mostrar presente. De alguma maneira, pode ser que eu não esteja fisicamente ali naquele instante, mas eu estou em ligação, eu estou em momentos na memória, eu fiz uma construção, que é isso que você falou, né? Do legado. É isso aí. Né? E eu aproveito para mais uma vez te agradecer. Eu que agradeço. Essa tarde que nós tivemos aqui, nesse momento, que para mim foi muito especial, né? De você compartilhar, aceitar, né? Estar aqui participando pela primeira vez de um podcast, né? Que seja de muitos aí, que com certeza você será chamado para muitos outros. Depende do número de likes, galera. Bota like lá, senão eu não volto. Então, e falar que para mim é muito importante, né, a nossa amizade. E eu gostaria de até fazer um agradecimento em público aqui para o Andrei, né, que até me emociona, porque ele foi, né, a pessoa que motivou, né, a construção da empresa, né? Eu lembro, eu não sei se ele vai lembrar, mas a gente estava conversando em uma das nossas viagens, porque acaba que a gente viaja bastante junto, né, Andrei? E numa das viagens eu falei para ele que eu tinha uma ideia, queria fazer uma construção nova, né, no nosso segmento e partir para outros também. E o Andrei foi a pessoa que realmente me motivou, me mostrou outros caminhos e motiva até hoje, e é um parceiro, né? E é um amigo, é uma pessoa que tem alguns anos de convívio, mas que eu considero um irmão. Uma pessoa querida, uma pessoa que o que precisar de mim, eu vou estar sempre pronto. Então agradeço, irmão. Valeu, cara. Você é meu irmão também, cara. Obrigado. Entendeu? E gostaria de falar aí para você, se você tiver que falar mais alguma coisa que eu não perguntei, você queria esclarecer, esse é o momento aí. Tranquilo. Cara, agradeço muito aí, cara. A amizade, a sinceridade, essas palavras aí que foram muito lindas que você falou para mim. Cara, te considero um cara irmão, um cara extremamente competente, que tem um potencial enorme. Então, eu te desejo o maior sucesso do mundo. Você é um cara especial no sentido tanto profissional quanto um pai de família, né? Se preocupa com a sua família, com os seus amigos. Então, você é uma pessoa diferenciada, né? Uma pessoa que realmente, eu tenho certeza que deixa muito legados aí todo dia. Fora que você trabalha para o bem, né? Você trabalha e ajuda, milhares de pessoas aí dentro do seu grupo de apoio que você tem aí, que a tua família tem. Então, cara, você é um cara sensacional, um cara realmente fora da curva. Então, eu que agradeço aí pela amizade e por tudo. Por estar aqui, por estar compartilhando com você esses momentos aí. Então, mais uma vez, eu só tenho que agradecer aí o Andrei, né? Agradecer também a todos que já estiveram aqui, né? Agradecer a oportunidade de estar podendo divulgar, né, dos nossos sentimentos, das nossas experiências, porque além, né, das paredes de uma empresa, além de reuniões, existem pessoas, existem sentimentos, e isso é o mais importante. E da mesma forma que eu recebo esse elogio, né, eu considero da mesma maneira o Andrei e há muitos outros também, né, especialmente ele mais uma vez pela construção, né, que ele me incentivou, que hoje é management, né, e que consigamos juntos aí crescer mais, né, e levar às pessoas um pouquinho da experiência que eu já adquiri, o Andrei já adquiriu e muitos outros que passarem por aqui.
Então agradeço vocês por ter nos acompanhado, agradeço o incentivo e o apoio e peço que nos incentive mais ainda com seu like, inscrevendo no canal e nos seguindo nas redes sociais. Um grande abraço aí para todos e até a próxima.